Boa tarde, galera, beleza? Como eu havia falado ontem pra vocês, era pra ficar sempre atento, né? Pra estar acompanhando as lives que vão ser feitas aqui pela Europa. Sinceramente, hoje a satisfação é tremenda. Há muitos anos que eu ouço falar sobre a história de Inês de Castro. Essa história que motivou, inclusive, a construção de um ditado popular, que hoje não é tão popular, mas é um ditado muito importante. Normalmente em Portugal e também no Brasil, nós temos o hábito de nos referir a situações em que não há mais solução. Nós sempre fazemos menção indireta a esse acontecimento fortíssimo que foi a coroação de Inês após a morte. Inês de Castro era espanhola, ela era amante do rei, à época príncipe Dom Pedro, que era filho do rei Dom Afonso IV, e a intencionalidade de Dom Afonso IV era que seu filho não mantivesse relacionamento extraconjugal com Inês, porque isso resultaria, evidentemente, no nascimento de herdeiros que eram bastardos e que poderiam, de alguma forma, tomar o trono português. Os espanhóis poderiam, dessa forma, através dessa via, assumir o trono português. E, em virtude disso, Dom Afonso não queria, e por isso ele normalmente exilava Inês. E sempre que o Pedro assumia o trono no lugar do pai, em virtude do estado de saúde do pai, que era um estado de saúde muito grave, acabava que ele trazia de volta a sua amante. Isso acabou gerando uma certa discussão entre o rei e o príncipe, entre o pai e o filho. Isso se resolveu quando, infelizmente, de forma trágica, Dom Afonso IV determinou que seu filho Pedro fosse à guerra, e quando Pedro retornou, ficou sabendo que Inês havia sido assassinada. Não só Inês, mas também os filhos. E foi a partir daí que surgiu a expressão: agora é tarde, Inês é morta. Pedro, naquele momento, não tinha o que fazer, apenas lamentar. Ele lamentou, e 5 anos depois da morte do pai, de maneira exemplar, ele prendeu os soldados mercenários que executaram Inês, e de forma brutal ele arrancou o coração dos dois, expôs em praça pública, arrancou as vísceras, atirou aos cães e depois tocou fogo em ambos. Daí ele determinou que fossem construídos 2 túmulos, e num deles se colocariam os esposos de Inês e no outro os seus esposos. E um dia, quando ele morresse, ele gostaria de ser colocado lá. E imaginava-se essa época que, quando 2 pessoas se amavam de verdade, eram enterradas uma de frente para a outra, elas se reencontravam no reino dos céus. E agora eu vou silenciar um pouco, vou conversar pouco com vocês, porque vem a parte mais comovente, mais emocionante. Embora eu tenha pronunciado agora é tarde, Inês é morta tantas vezes, e tenha explicado isso tantas vezes em sala de aula, eu nunca tive o prazer de mostrar a vocês os 2 túmulos. Os túmulos foram feitos por um artesão desconhecido, em estilo gótico, e que representam perfeitamente o desejo do rei Dom Pedro I, conhecido como o Cruel. Nós estamos agora entrando no mosteiro de Alcobaça. E esse mosteiro foi erigido, foi construído. Mostra, por favor, o teto. É um prédio suntuoso, como todos os prédios. E lá na frente tem os túmulos de Pedro e Inês, um de frente para o outro. A ideia é exatamente essa, que eu possa mostrar a Vamos vocês chegar lá nos túmulos. Os túmulos que eu havia mencionado anteriormente. Essa parte central do mosteiro. Rômulo, Esse espaço. nós vamos ser enterrados um de frente para o outro, Rômulo também. Beleza, esse é um espaço de visitação pública. Esse espaço você não paga para acessar. Existe um outro espaço, o espaço de fato do mosteiro, porque aqui é a capela do mosteiro. Há uma visita que é paga, que fica aqui ao lado e mostra todo o mosteiro de Alcobaça, que é um prédio gigantesco. Nós estamos na capela. Oh, meu Deus, eu virei para cá a câmera. Nessa capela, nós vamos ter a honra, o prazer de apresentar a vocês os 2 túmulos. Vamos começar pelo túmulo de Pedro, à direita, à nossa direita. Vamos aqui, vamos ali. Olha, vamos por aqui pela frente. Ali está enterrado Pedro. E logo aqui a Inês, um de frente para o outro. Inês e Pedro. Lá está o Rômulo, no túmulo de Pedro. Tem que falar baixinho aqui dentro.
Esse é o túmulo de Dom Pedro I, filho de Afonso IV, o quarto na sucessão de Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Como eu havia dito anteriormente, o túmulo foi feito no estilo gótico, por um artesão desconhecido, por um artista desconhecido. A beleza, a suntuosidade são adequadas ao tamanho do sentimento que motivou a construção dos túmulos. O amor de Pedro por Inês é algo inimaginável. Agora vamos ao túmulo de Inês. Aqui em frente, bem em frente. Exatamente. Ali é o túmulo de Inês de Castro. Vocês já estão avistados, já estão vendo ali o túmulo de Inês. Vamos estar todo português, já estão avistados. Em relação ao que a Fernanda falou, eu queria fazer um comentário. O português de Portugal, ele é bem romântico. Depois eu converso sobre isso com vocês. Nós falamos lá no Piauí, a beira-mar, que eles falam junto ao mar. Agora eu queria que a Fernanda colocasse, mostrasse como os túmulos estão alinhados, eles estão um de frente para o outro. Eu fiz lá, eu vou lá de cima daquele lá filmar. Isso é lindo, isso é a prova cabal de que o amor entre os seres humanos ele pode ser muito grande. Estão vendo? Então é isso. Queria dizer para vocês que Cadê a Domitila também? Quem? Alguém falou Domitila. Domitila? Não. Aqui é Pedro e Inês de Castro. Aqui Inês de Castro está enterrada aqui. Dom Pedro I. Diga, só esclarecendo, Dom Pedro I, esse não é o Pedro de Alcântara, Dom Pedro IV, primeiro brasileiro, não. Esse é um Pedro bem anterior. Vamos lá para aquela escultura do século XIII. Vamos encerrar. Vamos para fora. É o seguinte, eu queria só tecer algumas considerações básicas. Não confundam as coisas, eu não estou me referindo a Dom Pedro de Alcântara, o quarto, Dom Pedro IV português. Eu estou falando de Dom Pedro I. Dom Pedro I para os portugueses. O Pedro de Alcântara, que é o Pedro I brasileiro, daí alguém Portugal é Dom Pedro IV. Em Portugal, Pedro I é este aqui, de Inês de Castro. Para os brasileiros, Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro, ele é o Pedro IV, é o quarto na sucessão dos Pedros. Esse aqui era filho de Dom Afonso IV. Dom Afonso IV, que era o quarto na sucessão de Afonso Henriques, primeiro rei da história portuguesa. Há uma distância de séculos entre o Pedro I e o Pedro IV, tá? Então, assim, de forma sintética, esse é um dos episódios mais marcantes e foi registrado pelo Heródoto português, o pai da história de Portugal, Fernão Lopes. A crônica que relata essa história que eu apresentei para vocês através dos túmulos, essa história é viva. A crônica se chama Crônica ao Rei Dom Pedro I, conhecido como o Cruel, registrado por Fernão Lopes, grande nome da historiografia portuguesa. Beijo, felicidade. Isso aqui é CDL, tá bom? Isso é caderno de letras para você. Tudo de bom. Faz um print de quantas pessoas.